Olá! Quem aqui já se deparou com uma radiografia dentária veterinária e pensou, e agora, o que eu estou vendo? Pois é, não se preocupe, isso é super comum. Essas imagens em preto e branco são absolutamente essenciais para a saúde bucal dos nossos pacientes, mas decifrar o que elas querem dizer pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. Mas hoje, a gente vai transformar essa dúvida em segurança. Quando a gente olha para uma série completa, assim, de boca inteira, parece mesmo um quebra-cabeça daqueles bem difíceis, né? São muitas peças, um monte de tons de cinza. Mas a ideia aqui é que, no final deste nosso guia, cada pecinha vai se encaixar direitinho. E aí a imagem completa vai fazer todo sentido. Bom, e para a gente não se perder, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente vai decodificar o básico do raio-x. Depois, vamos mergulhar dentro de um único dente, camada por camada. Daí vamos ver o que segura esse dente no lugar. O sistema de suporte dele. Em seguida, a gente passeia pelas arcadas, a maxila e a mandíbula. E para fechar, vamos comparar as diferenças cruciais entre cães e gatos. Então vamos lá. Então vamos começar pelo comecinho mesmo. Para ler qualquer radiografia, a gente precisa primeiro entender a linguagem dela, né? O que significa cada tom de cinza que aparece ali na imagem. Tudo se resume a duas palavras-chave: radiopaco e radiolucente. Pensa assim, as estruturas radiopacas, como o osso, por exemplo, são super densas. Elas funcionam como se fossem escudos, sabe? Bloqueiam os raios-x. E por isso aparecem branquinhas na imagem. Já do outro lado, as estruturas radiolucentes, tipo tecido mole, são menos densas. Elas deixam os raios passarem quase como se fossem fantasmas. E é por isso que elas criam aquelas áreas mais escuras que a gente vê. Ok, agora que a gente já fala o radiografias básico, vamos usar isso para dar uma espiada dentro de um dente. E olha, já adianto, ele é bem mais complexo do que parece por fora. Esse diagrama aqui é ótimo para a gente se localizar. Vamos focar nossa atenção em 3 tecidos principais que a gente vai conseguir ver na radiografia, tá? O esmalte, que é essa casquinha de fora, a dentina, que é o corpo do dente, e a polpa, que é o miolo, o centro dele. E cada um deles vai ter um tom de cinza bem diferente. Começando de fora para dentro, temos o esmalte. Ele é a camada mais externa e olha que interessante, é a substância mais dura que o corpo produz, com mais de 90% de minerais. Por isso mesmo, na radiografia, ele aparece como aquela linha bem branca, bem brilhante, que fica só na coroa. Um detalhe importante é que em cães e gatos, essa camada é super fina, coisa de meio milímetro num cão e menos ainda num gato. Certo, logo abaixo daquela casquinha fina de esmalte, a gente encontra a dentina. Ela é basicamente o corpo principal do dente, a estrutura que dá sustentação. Como a densidade dela é bem parecida com a do osso, ela vai aparecer na imagem com aquele tom de cinza mais sólido, mais uniforme, que preenche quase o dente todo. E bem lá no coração do dente, a gente tem a câmara pulpar. Como ela é cheia de tecido mole, nervos, vasos sanguíneos, ela é radiolucente, ou seja, aparece como aquele canalzinho escuro bem no meio. É a parte viva do dente, o centro vital dele. E agora, olha só que incrível isso aqui na pontinha da raiz. A saída do canal não é um buraco único e simples, é o que a gente chama de delta apical, uma rede super complexa de canais minúsculos. Entender que isso existe é fundamental, porque se há uma infecção aí, tratar pode ser bem complicado por causa dessa anatomia toda ramificada. E só para ter uma ideia, em cães isso está presente em mais ou menos 70% dos dentes. Beleza. Agora, imagina que a gente está olhando uma radiografia e, opa, aparece uma coisa assim. Uma área escura bem no pescoço do dente. A primeira reação pode ser um susto, né? Será que é uma lesão, uma cárie ou será que é outra coisa? Então a resposta é, respira fundo porque isso aí na verdade é um artefato, não uma lesão. O nome disso é burnout cervical. Esta área só parece mais escura porque bem ali o dente é mais fino, mais afunilado, então mais raios-x conseguem passar. É uma pegadinha visual super comum e saber reconhecer isso é crucial para não dar um diagnóstico errado. Ok, já fomos fundo no dente, vimos ele por dentro, agora vamos sair um pouquinho e olhar em volta. Vamos entender o sistema super engenhoso que mantém esse dente firme e forte no lugar, ancorado na arcada, o sistema de suporte dele. Aqui, a gente tem que prestar atenção em duas estruturas-chave. Repara nessa linha fininha e escura que está contornando a raiz do dente. Esse é o espaço do ligamento periodontal. Ele funciona como um amortecedor, sabe? E coladinha nela, por fora, tem uma linha branca bem definida. Essa é a lâmina dura, que é basicamente a parede do soquete de osso onde o dente se encaixa. E aqui vai outro pequeno mistério que pode aparecer na radiografia. De vez em quando, a imagem pode mostrar o que parece ser uma lâmina dura dupla, duas linhas brancas. E aí, o que será que isso quer dizer?
Isso aqui também não é sinal de problema, é mais uma ilusão de ótica da radiografia. Acontece simplesmente porque o feixe de raio-x passou de lado para uma parte mais curvada da raiz, e isso acaba criando a impressão de duas linhas. É só uma variação anatômica, tá tudo certo. Muito bem. Agora vamos dar um zoom out. A gente vai deixar o dente individual um pouquinho de lado para explorar a vizinhança, os pontos de referência anatômicos mais importantes na maxila e na mandíbula. Olhando aqui para a maxila, a parte de cima, a gente vê alguns pontos de referência bem importantes. Notem ali as fissuras palatinas, que as setas estão mostrando, e o canal incisivo. Essas áreas mais escurinhas são estruturas anatômicas normais. É super importante a gente saber que elas estão ali para se orientar e, claro, não confundir com alguma lesão. Agora, descendo para a mandíbula, os forames mentonianos são marcos, assim, cruciais. São essas aberturas, esses círculos mais escuros, por onde passam nervos e vasos sanguíneos super importantes. Saber a localização exata deles é vital, principalmente quando se planeja uma extração ou qualquer procedimento naquela área, para evitar qualquer tipo de dano. Beleza, agora que a gente já conhece a anatomia geral, vamos refinar o nosso olhar. Porque cães e gatos, apesar de parecerem similares, têm umas diferenças na anatomia dentária que são cruciais. E conhecer essas diferenças pode mudar completamente a forma como a gente interpreta uma radiografia. Vamos dar uma olhada no arco zigomático, essa estrutura de osso bem densa que as setas estão apontando. Reparem como tanto no cão, aqui na esquerda, quanto no gato, na direita, ele pode ficar bem em cima das raízes dos molares. Ter consciência dessa sobreposição ajuda a gente a não interpretar errado as estruturas da raiz que estão ali embaixo. Aqui a gente tem uma diferença que é sutil, mas quando a gente sabe o que procurar, fica bem clara. Comparem o septo nasal. No cão, à esquerda, ele tende a ser mais retinho, mais liso. Já no gato, à direita, é bem comum encontrar uma aparência um pouquinho mais irregular. É um detalhe, mas que ajuda a gente a confirmar que está tudo dentro da normalidade para cada espécie. Então, resumindo aqui as principais diferenças que a gente precisa guardar. O esmalte do gato é bem mais fino que o do cão, menos da metade da espessura, o que deixa o dente mais frágil. O canal infraorbital no gato é mais curto e a sínfise mandibular, que é flexível nos cães, nos gatos mais velhos pode ossificar, ficar rígida. São diferenças-chave com implicações clínicas bem diretas no dia a dia. E com isso a gente chega ao final do nosso tour. Essa frase na tela resume tudo de forma perfeita. Conhecer a anatomia normal é a base sobre a qual todo diagnóstico é construído. Sem saber bem o que é normal, fica impossível identificar o que fugiu do padrão. Então a pergunta que fica no ar é: como essa clareza que a gente buscou aqui hoje vai mudar a maneira de encarar a próxima radiografia dentária que aparecer pela frente?